Como nós falamos, há 4 domingos atrás, com esse é o 5º, nós começamos uma série de mensagens que fala sobre intimidade com Deus. Na verdade, o título ele vem: as ações de uma pessoa determina o quanto íntima essa pessoa ela é de Deus. Ou seja, as ações de uma pessoa determinam o seu nível de intimidade com Deus. E eu quero começar esse culto falando a mesma coisa que eu falei no início da semana passada. O que aconteceu, o que melhorou na sua vida depois que você ouviu a respeito da intimidade? Porque a Bíblia fala que Deus ele não quer que as suas palavras se percam. A Bíblia fala que o prazer de Deus não é que sejamos apenas ouvintes daquilo, mas que sejamos praticantes do que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Deus ele não quer, irmão, o diabo está pouco preocupado se você é uma pessoa frequente na igreja. A preocupação do diabo é se você é um praticante daquilo que você aprende na igreja. Porque a partir do momento que você passa a praticar aquilo que é ensinado, aquilo que é ministrado, você já não é colocado no mesmo grupo que os demais. Você passa a se enquadrar naquilo que diz Malaquias 3,18, que outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aquele que não servem. Então, quando eu passo a praticar, quando eu começo a colocar em prática todo o ensinamento bíblico, eu saio da classe religiosa, eu saio daquela classe de comodismo e entro verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Então, de lá para cá, o que melhorou, o que acrescentou, o que você pode dizer: pastor, depois que eu comecei a colocar isso em prática, a minha vida mudou por completo? Ou será que às vezes a pessoa ouviu e deixou para lá? Hoje, depois que eu fiz a pregação de manhã, uma irmã mandou uma mensagem e disse assim: pastor, eu louvo a Deus, porque depois dessas séries de mensagens de intimidade com Deus, o meu crescimento espiritual hoje é outro. E isso era para acontecer com todos os membros da igreja. E não tem como a gente falar: pastor, os problemas nos impedem, os problemas que nos cercam, as perseguições, as dificuldades. Meu irmão, para com isso. A Bíblia fala que Israel prosperou no deserto. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram o que se tornaram dentro da fornalha. Daniel se tornou o que se tornou dentro da cova dos leões. Então não existe objeções, não existe, desculpas para nos impedir de crescer. Espiritualmente falando, se não estamos crescendo na medida que Deus quer, é porque nem sempre estamos colocando em prática aquilo que o Espírito Santo tem nos dado. E então vamos começar. O que é intimidade com Deus? Não tem como você ter intimidade com alguém se você não estiver predisposto a passar tempo com aquela pessoa. Não tem como, irmão, você dizer que conhece alguém se você não passar um tempo junto dela. Ah não, pastor, isso é conhecimento. Conhecimento você pesquisa. Conhecimento você toma a respeito de alguém. Hoje, por exemplo, nós temos essa rede chamada Facebook. Se você ouviu falar de uma pessoa, fulano de tal, aqui na cidade mesmo, vamos dar um exemplo assim: fulano de tal morreu, mas do que aconteceu? Eu não sei, mas eu não conheço. Vai lá no Face, coloca o nome da pessoa, porque dificilmente uma pessoa não tem um perfil no Face, né? Aí você vai lá, digita o nome da pessoa, daqui a pouco aparece o Face da pessoa e você começa a buscar conhecimento a respeito daquela pessoa. Você sabe que ela existe pelas fotos e pelos lugares que ela frequenta, você sabe o gosto dela. Você olhando as fotos, você vê a vestidura, as vestimentas, o comportamento, você fala o estilo de vida que aquela pessoa tem. Ou seja, conhecimento você se conquista buscando, olhando, observando, mas intimidade é só vindo para mais perto de Deus, irmão. E não tem outra maneira de se estar mais perto de Deus do que a oração. Se você não tem predisposição de gastar tempo orando, buscando a face de Deus, meu irmão, eu não posso dizer que você tem intimidade com Deus. Porque a primeira coisa que uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela tem prazer de buscar a presença de Deus, ela tem prazer de orar, ela não tem preocupação que hora vai parar, se está demorando demais, se é pouco, se é muito. Não, a pessoa fala: eu vim para passar um tempo com Deus, eu vim aqui para buscar Deus através da oração. Então, se eu não estiver disposto a fazer isso, então eu não posso te assegurar que você é alguém que busca ter intimidade com Deus. Às vezes, muitos buscam os benefícios de Deus. Quero ser curado, quero prosperar, quero que Deus me abra uma porta de emprego, quero que Deus me dê condições para que eu pague as minhas dívidas, eu quero que Ele de alguma forma sacie ou responda o desejo do meu coração.
né? Mas às vezes tem intimidade com Deus, as pessoas não têm. Peraí, eu tenho que passar tempo. E isso nós temos como exemplo o próprio Jesus. No livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, olha o que diz a Bíblia. E saindo foi como o que, pessoal? Foi como o que? Costumava para o Monte das Oliveiras. Jesus havia feito a oração um hábito da vida dele. E nem sempre nós temos esse hábito de oração. Nós não temos esse momento na nossa casa ou no nosso trabalho para poder ficar a sós com Deus. Uma coisa bonita que Deus falou com a gente hoje de manhã é que uma coisa é você buscar a Deus através da oração, e outra coisa é você contemplar a Deus através da oração. Ficar ali na presença de Deus, sentindo aquela coisa maravilhosa, sem o desejo de querer sair o mais rápido possível. Tem gente, irmão, que na mesma uma velocidade que entra é 2 vezes mais para sair. Às vezes começou aqui o louvor, estava cantando, poxa, mas que hora que o pastor vai entrar? Será que esse culto hoje vai demorar? Porque eu marquei de ir lá na casa de fulano hoje depois do culto. Tomara a Deus que o Espírito Santo toque o coração do pastor para ele ser bem rápido hoje. E quando eu falei que ia ser bem breve, parece que veio até um alívio na alma de alguns. Graças a Deus, Deus está atendendo a minha oração. Isso é alguém que demonstra ter intimidade com Deus? Não, irmão. Quem tem intimidade com Deus não tem pressa para sair de perto. Quem tem intimidade com Deus não se apressa para se afastar daquilo que ele está buscando e daquilo que ele está contemplando. Haverá momentos que eu vou buscar, mas há momentos que eu vou contemplar. Eu só vou ficar na presença de Deus. Sabe, eu tento ver vou tentar te explicar, buscar e contemplar da seguinte maneira. Existe, não sei qual é o tipo de aeronave, eu só sei que é uma que você liga ela, você pega, faz o que tem que fazer. Mas chega uma hora que ele pode desligar e ela só fica aplainando, não sei se é a palavra certa, ela só fica pairando no ar, ela não cai. Ela fica ali contemplando o vento que corta sobre ela. Assim temos que ter intimidade com Deus, irmão. Haverá momentos que você vai ter que ser valente, porque parece que tem hora que a presença de Deus não quer vir. Às vezes a sua carne está falando mais alto, às vezes os problemas que te cercam, a sua cabeça está cheia de coisa, que aí você fala, não, eu tenho que buscar, eu tenho que entrar na presença de Deus. Mas haverá outra hora que você vai só contemplar. Você só vai ficar plainando naquela presença, sentindo a glória do Altíssimo envolver sua vida. Meu irmão, busque a Deus. Jesus fez da oração um hábito, e isso fez com que ele tinha intimidade com Deus. Não é à toa que ele disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem ele quer se revelar. Meu irmão, Jesus quer se revelar a você de uma maneira totalmente diferente do que você já conhece todos esses anos. Não, pastor, mas eu sou crente há 10 anos, eu sou crente há 20 anos, pastor, eu conheço esse Deus maravilhoso. Pois é, você ainda continua em águas rasas. O dia que você desenvolver uma intimidade maior, Deus vai te mostrar os seus mistérios, porque os mistérios de Deus são para aqueles que temem e contemplam a sua presença. Peraí, não, Deus, eu tenho que criar esse hábito de buscar a Tua presença, de ficar na Tua presença, de estar diante de Ti. Nós vimos alguns exemplos de homens que fizeram uso da oração. Além de Jesus, nós tivemos Paulo, que é um exemplo maravilhoso. Nós tivemos o exemplo de Samuel e também tivemos o exemplo de Daniel. Eu não posso dizer que um é menos importante ou mais importante do que o outro, não. Mas para os dias atuais, eu acho que o de Daniel é o que mais aplica-se aos nossos dias. Porque a Bíblia fala que Daniel, ele tinha o costume de todos os dias se colocar no seu quarto, com as portas abertas, com as janelas abertas, e a Bíblia fala que 3 vezes ao dia ele se punha a orar. Ele se colocava a ter um momento de oração com Deus. E a Bíblia fala que então naquele dia foi traçado um decreto que nos próximos 30 dias ninguém poderia fazer qualquer oração que seja a qualquer Deus ou a qualquer outra coisa que não fosse ao Nabucodonosor, aquele momento ali. E a Bíblia fala que Daniel então chegou e disse, como é que é? Eu não posso falar com meu Deus num espaço de 30 dias? A Bíblia fala que Daniel saiu dali, entrou no seu quarto, e ele não só orou como ele costumava orar pelas coisas que ele já orava,
como ele acrescentou mais um item à sua oração. Deus, estão tentando colocar mordaça na minha boca. Estão tentando me impedir de buscar a tua presença. E eu não vou deixar de falar, irmão, o que aconteceu nos dias de hoje. Sabe, em 2020, foi exatamente uma sexta-feira, que foi, acho que foi março, foi dia 20, foi uma sexta-feira de março, que foi o primeiro decreto determinando, preste atenção, determinando que não poderia haver atividades religiosas em qualquer templo. Todas as igrejas deveriam ser fechadas. Isso foi em torno de 5 horas da tarde que foi determinado, que foi feito o decreto. Então, naturalmente, era um dia de culto, sexta-feira. Então, o que eu fiz? Já que eu recebi agora esse decreto, e eu estou dentro da lei, eu vou esperar as pessoas virem ao culto, eu farei o culto, e então eu dispensarei as pessoas e direi a elas, a partir de hoje, não se poderá fazer mais cultos na igreja. Nós teremos que usar outros métodos, e o principal está sendo o culto online, para conter a pandemia. Então seria esse o procedimento. Mas, irmão, deu 5 horas da tarde, eu fiquei esperando as pessoas irem ao culto. Sabe quantas pessoas vieram naquele dia? 3. 3 pessoas vieram, as quais eu despedi, falei assim, irmã, pode ir, já que só que são só vocês, nós não vamos ter culto. E depois eu fui no meu escritório e fiz o culto online. Irmão, não teve um que teve uma preocupação de ligar e falar assim, pastor, nós acabamos de ver aqui no noticiário que está proibido isso, que está proibido aquilo, como que vai ser o posicionamento da igreja? O que nós vamos fazer, pastor? Para ser sincero, irmão, uma pessoa me ligou, mas não para pedir conselho, mas para notificar que não viria ao culto por causa que o governo proibiu. Só isso. Não houve aquela preocupação, meu Deus, estão tentando fechar as portas do templo, como foi no tempo do rei Ezequias. Estão tentando colocar mordaça na boca do povo de Deus, para que eles não clamem, porque Satanás sabe que se eu não clamar, se eu não buscar, os meus ossos se secarão. Toda a minha força, toda a minha estrutura, toda a minha resistência, ela vai desaparecer. Não teve quem se preocupou, irmão. Quando Daniel recebeu esse decreto, alguém poderia tentar fazer Daniel concordar. Ele poderia chegar assim para Daniel e dizer o seguinte, Daniel, vem cá. Irmão, você não precisa disso não. São só 30 dias, cara. Você está sendo fanático, você está sendo doido. Para com isso. Você acha que o Deus dos céus está se agradando disso? Se Nabucodonosor foi lá e decretou apenas 30 dias, cara, ora a Deus em espírito, busca Deus em espírito, obedeça. Irmão, tem muita gente fazendo isso, tratando todas as coisas no âmbito natural e se esquecendo do espiritual. Tanto que, nesses 2 anos que a pandemia está ativa, muitos crentes já se perderam. Se tivesse intimidade com Deus lá atrás, estaria vivo na fé até hoje. Se tivesse intimidade com Deus lá atrás, entraria na fornalha e sairia, entraria na cova e sairia, passaria pelas águas e não se afogaria, entraria no fogo e o fogo não arderia nele. Mas a falta de intimidade, irmão, derrubou pessoas de tal forma que elas se tornaram religiosas. Vou ao mercado, vou para a escola, vou para o trabalho, viajo para a casa de parente, entro no ônibus, vou na farmácia, vou em salão, vou em mercado, mas é na igreja que eu não posso ir, porque senão eu pego Covid. A cegueira é demais, irmão. E não é por falta de Deus estar tentando despertar. Nesse período, muitos frouxaram. Irmão, eu ouvi de um pastor. Você sabe o que eu ouvi de um pastor? Ele disse assim, olha, esse negócio de culto online foi bacana. Por mim, nem voltava a fazer culto na igreja. Eu pensei assim, esse aqui é um estranho no nosso meio. Esse aqui pode-se dizer que é um lobo vestido de quê? Porque não é possível um homem que é pregador pensar dessa forma, sendo que a palavra de Deus diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A minha casa será chamada a casa de... E aí geralmente tem pessoas que vai dar desculpa, não, mas em casa eu também oro. No começo talvez até começou a orar, por medo, para não pegar Covid. Depois, já não teve mais medo.
já não ora mais, já não busca mais. Nos primeiros dias, talvez até pegava a hora, lia a Bíblia, orava, falava com Deus, mas depois se tornou tão simples, tão comum, que nem a Bíblia mais recorria. Nem mais a Bíblia recorria. Daniel não se conformou, porque ele não queria deixar que nada criasse um espaço entre ele e Deus. Ele não queria que nada atrapalhasse a sua intimidade com quem? Com Deus. Será que você tem essa preocupação? Será que essa mágoa que está tanto tempo aí não está roubando as suas forças? Será que esse sentimento de raiva, de ira, ou até mesmo de vingança, esse ressentimento que te corrói por dentro, e você fica se perguntando por que você enfraquece a cada dia, quando na verdade você deveria se fortalecer? Quando na verdade você deveria se fortalecer? Por que as suas forças estão minando? Por que parece que a presença de Deus está indo embora? Por que para alguns, irmão, para poder entrar na presença de Deus, ele ora como se ele tivesse que fazer Deus descer do céu? Lembra lá, alguns anos atrás, ia começar o culto, falava assim: boa noite, irmão, responde. Aí o irmão vinha aqui, solta o teclado. Solta o teclado. Soltou? Não soltou ainda. Vai lá. Aí a pessoa, o irmão começava com o teclado assim, pam, fazia aquele sonzinho assim, já começava a pessoa a se quebrantar. Alguns irmãos mal podiam falar assim: pai, nós entramos na tua presença, e já tinha gente, irmão, molhando o rosto, porque estava em quebrantamento. Hoje, irmão, hoje, alguns até calculam a hora que o pastor entra. Bom, o culto começa às 7h. Pelo que eu vi de manhã, foi aquele irmãozinho que abriu o culto. E eu já sei, ele vai perguntar: olha para essa pessoa linda aí do seu lado. E eu já sei o que ele vai fazer. Sabe uma coisa? O pastor entra geralmente 7h20, 7h25. Então eu vou deixar me aproximar mais na hora. Isso não é símbolo de intimidade, irmão. Porque quando você tem intimidade com o Todo-Poderoso, você não quer saber quem está aqui em frente. Porque o ângulo que você vai ter não é daqui para ali, mas é daqui para lá. Esse é o seu ângulo. Você vem, entra em comunhão, mas você esquece absolutamente de quem está à sua volta. E o seu alvo somente é a face do Deus vivo. Mais nenhuma outra coisa. E aí, outros, vou falar, posso falar? Posso falar? Porque eu vou falar mesmo. Outros chegam, irmão, e vai secar a caixa d'água. De tanto que bebe água naquele, bebe, mas também pudera, né? O tanto que conversa com o irmão lá fora. Aí seca a água. Aí quando, ai meu Deus, está na hora de ir para o culto. Não, irmão, intimidade é intimidade, comunhão é comunhão. Daniel não aceitou. Ele não deixou que nada atravessasse entre ele e Deus. Não deixe que nada atravesse entre você e Deus, irmão. Não deixe, não permita. Não deixe os problemas do seu dia a dia, as ansiedades temporárias, os momentos temporais, não deixe que isso roube a sua intimidade, a sua comunhão. Então, uma pessoa que tem intimidade com Deus, passa tempo, olha para mim aqui, ó, passa tempo com Deus através da oração. E além da oração, ele também passa tempo com Deus através de meditar no quê? Na palavra. Salmos 1, versículo 2, olha só: antes tem o seu prazer, vai lá meu filho, bota aí, os versículos já mandei faz dias, vai lá. Antes tem o seu prazer na lei e na sua lei medita de dia e de... Eu falava no culto de sexta-feira retrasada, porque isso foi falado no domingo, acho que foi no domingo. Foi no domingo. E aí nós tivemos o culto de sexta-feira retrasada, aonde o Espírito Santo ministrou sobre nós o seguinte: que às vezes algumas pessoas, elas julgam não estar equilibrada emocionalmente ou psicologicamente para fazer uma oração. Porque tem alguns que se deixam se desestabilizar por causa de problema, irmão. Sabe, tem gente que se destabiliza facilmente por causa de perseguição. Ah, pastor, porque desde o dia que eu soube que falaram de mim, inventaram essa história. Irmão, deixa para lá. Você tem que entender, você tem Cristo na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não?
Então, se não falarem de você, é que está errado. Se não falar, porque, irmão, a Bíblia fala que as trevas odeiam a luz. A Bíblia fala que eles procuraram de alguma forma encontrar alguma culpa, algum vício em Daniel. Eles tentaram encontrar alguma culpa, alguma falha, algum erro em Jesus. E não encontraram. Primeiro porque Jesus era perfeito. E segundo porque Daniel era fiel. Não encontraram. Então o que eles fizeram? A Bíblia fala que aquele povo religioso chamou um dos mendigos, chamou aquele povo rebelde, pagou para eles e disse o seguinte: vai lá e inventa uma mentira a respeito de Jesus. Diga que você ouviu blasfemar, porque somente assim nós acharemos culpa e poderemos sentenciá-lo. Meu irmão, quem tem comunhão com Deus é assim. Você não tem que se preocupar, uma hora ou outra vai ter alguém falando de você. Uma hora ou outra vai ter alguém dizendo alguma coisa, você não tem que se preocupar. Não perca tempo tentando se justificar. Você não tem que justificar nada para ninguém, você não tem que explicar nada para ninguém, você não presta contas para ninguém, a não ser para quem? Para Deus que te defende, para Deus que te justifica, para Deus que conhece o teu coração e sabe que você não fez aquilo, e é uma questão de tempo, não há nada oculto que não há de ser o quê? Agora, quando você perde tempo tentando explicar, quando você perde tempo tentando se justificar, quando você perde tempo tentando prestar conta com alguma coisa, é aí que você se prende, porque preso estás pelas palavras que saem da sua boca. Meu irmão, Jesus não tinha nenhuma falha, nenhum erro, mas foram lá, inventaram uma mentira para ter com que acusá-lo. Mas antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de... Voltando, a pessoa está desestabilizada, desequilibrada emocionalmente, desequilibrada psicologicamente, e usa a desculpa de que agora não está em condições de orar, não está em condições. Bom, mas se quando estava emocionalmente sadio, quando estava emocionalmente equilibrado, você também não orava. Então agora eu preciso, agora repita comigo, fala assim: eu preciso buscar força em algum lugar, em alguma coisa. E a força que nós precisamos vem da palavra de Deus. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força que eu preciso, a força que você precisa, vai ser quando você obrigar, vou usar o termo obrigar, quando você condicionar a sua mente, o seu coração a obedecer às Escrituras, porque é isso que Ele nos ensinou. Todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Às vezes você não vai entender, mas o seu espírito vai ter paz. Às vezes você não vai compreender, a sua carne nem sempre vai concordar, porque muitas vezes a nossa carne está alienada, mas o seu espírito vai te dar a paz e a alegria que você precisa. É isso que Deus está nos ensinando. E esse foi o conselho que Deus deu para Josué. No livro de Josué capítulo 1, nós vemos Deus falar para ele assim: olha Josué, Moisés meu servo é morto, agora eu quero que você pegue esse povo e atravesse o Jordão. Mas tem um detalhe, vou repetir: meu servo Moisés é morto. Eu não estou te chamando para fazer a mesma coisa que Moisés, porque eu não vou trocar 6 por meia dúzia. Eu não estou aqui falando, Moisés teve o seu momento de intimidade comigo, agora é hora de eu ver a sua. Moisés teve um momento dele de intimidade, tanto que eu fui com Moisés, nenhuma mão susteu diante dele, eu fui com ele todos os dias, ele foi um homem vencedor, ou seja, ele tinha intimidade com Deus, comigo, tanto que quando ele entrava para falar comigo, ele falava face a face. Agora eu quero ver você. Vou fazer uma pergunta, quero que você me responda. Você quer mais de Deus na sua vida? Você quer mais de Deus na sua vida? Eu não senti segurança. Você quer mais de Deus na sua vida? Sim. Quem aqui quer mais de Deus na sua vida, diga amém. Tem certeza disso? Então, para quem quer mais de Deus, Deus também tem que ter mais de você. Deus tem que ter mais de você. Por que Deus escolheu Josué pós Moisés?
Porque a Bíblia fala que Josué foi o único que não se apartava da tenda, enquanto os outros estavam distraídos com qualquer outra coisa. Josué, irmão, vinha dias, passava dias, ele não sabia se ele seria o sucessor ou não, ele não sabia se ele ia ser chamado ou não. Josué não tinha clareza se Deus tinha um ministério específico para ele, não. Mas estar junto da tenda, estar junto do povo de Deus, estar junto do altar, era tão saciante, era tão gratificante, que a Bíblia fala que Josué era o único que não se apartava da tenda. Então Deus pôde ver uma certa intimidade em Josué. Agora, Josué, tenha cuidado de fazer tudo quanto meu servo Moisés te ensinou, dentro dessa lei, dentro dessa palavra. Dela, você não pode se desviar nem para a direita e nem para... Eu quero que você tenha bom ânimo, e eu quero que você se esforce para fazer valer a pena tudo o que está escrito, porque ela vai te conduzir com prudência e te fará prosperar em todos os seus caminhos. Foi o conselho que Deus deu para Josué. Por que você acha que nos dias de hoje o conselho de Deus para você e eu é diferente? Por que você acha que nos dias de hoje, onde a perseguição, o pecado está aflorado? Eu nem sei se é verdade. O irmão Alex, ele mandou uma mensagem para mim. Ele mandou uma reportagem, está no portal de entretenimento do R7, que é da Record, não é? O R7 é Record, não é? Da R7, aonde diz que foi sancionada uma lei, foi feita, já 2 dias atrás, já foi executada, aonde não mais, acredito que em todo o território brasileiro, não mais, não é fonte segura, eu estou apenas comentando, não estou dizendo que seja, porque eu ainda não tive tempo de pesquisar a fundo. Mas parece que foi sancionada essa lei, aonde nos próximos, daqui para frente, não poderá mais fazer ultrassom nas mulheres grávidas. Porque bebê no ventre da mãe é neutro. É neutro. Uma outra deputada parece que entrou com um projeto aonde não vai mais colocar cores azul para menino e cores rosas para mulheres. Vai cortar isso também. A coisa está pegando, irmão. A coisa está ficando séria. E tem crente que está aí, voado. Pastor, isso não tem nada a ver comigo. É briga de cachorro grande. Meu irmão, a mordida vai pegar em você. A mordida vai chegar até nós. E se a Bíblia fala que o julgamento vai começar pela casa de Deus, e se começa pela casa de Deus, o que será daqueles que não têm comunhão com o rei? O que vai ser? Meu irmão, se a luta começa com a gente, se nós estamos num período de perseguição, de luta, se às vezes você que é cristão, há muitos anos tem dia que você não tem um pingo de vontade de orar? Não, pastor, porque eu sou assim, se eu tenho vontade eu oro. Posso falar? Eu oro até sem vontade. Porque eu sei que o dia que eu não estiver com vontade, é a minha carne tentando falar mais alto. Eu oro até sem vontade. Pastor, eu oro só se eu sentir alguma coisa. Eu oro até sem sentir nada, irmão. Porque ainda que como um pregador falou, ainda que eu não ouço Deus, com certeza Deus está o quê? Me ouvindo. Então pronto. Meu irmão, o conselho foi esse. Faça isso. E não parou por aí. Foi o conselho também de Davi para Salomão. Primeira coisa, 2 Reis capítulo 2, versículo 1. Olha o que o Senhor Deus disse para Salomão. Preste atenção. 2 Reis capítulo 2, versículo 1. Diz assim, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de... Não. O que é isso? É 1 Reis 2. Diz assim, e aproximaram-se os dias da morte de quem? E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo que, qual é o primeiro conselho? Eu vou pelo caminho de toda a... Esforça-te, pois, e seja o quê? Ele não estava tentando ofender seu filho. Ele estava tentando dizer assim, Deus não trabalha com imaturos.
Deus não trabalha com gente imatura, irmão, e ainda está cheio de crente imaturo, que não é brincadeira, misericórdia. É incrível isso. Qualquer coisa, não vou mais na igreja, não gostei, o pastor falou duro aquele dia. Não, o pastor não devia ter falado aquilo me machucou. Bom, se eu machucou, foi bom. Como assim, pastor? Porque a palavra diz que Deus fere, mas Deus também cura. Para Jesus subir aos céus, primeiro ele teve que descer. Para Jesus receber a glória, a coroa de glória, primeiro ele teve que receber a coroa de espinho. Às vezes Deus vai te quebrar para depois te curar. Às vezes Deus vai te torcer para te colocar num certo lugar. A vontade soberana dele e não a vontade presunçosa nossa. Às vezes Deus vai fazer. A Bíblia fala que quando ele tirou o povo de Israel do Egito, tinha um caminho mais curto, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha, se você não sabia, tinha. Fala, tinha. Então vamos lá, para ficar bonito para quem está assistindo. Vamos lá. Tinha um caminho mais curto, tinha ou não tinha? Tinha, mas a Bíblia fala que Deus preferiu levá-los pelo deserto. Deus preferiu levá-los pelo deserto. Era a escolha de Deus, era a vontade de Deus, era propósito de Deus, era projeto de Deus. E vou te dizer uma coisa, irmão, por mais duro que seja e por mais doloroso, renda-se aos propósitos de Deus, porque ainda são os melhores para a tua vida. Renda-se aos projetos de Deus. Vai doer, você vai chorar. Fala para o seu irmão, você vai chorar. Fala, você vai chorar. Igual um bebê. Fala aí, igual um bebê, você vai gritar, você vai espernear, você vai querer teimar, não, Deus, é assim. Lembra quando nossos pais, quando nós éramos menores, iam nos dar remédio? Os remédios eram gostosos como é no dia de hoje? Hoje os remédios, irmão, vem tudo docinho, não é verdade? Antigamente, lembra da vacina de antigamente? Parecia que era uma arma espacial, que a gente ficava com medo porque parecia que ia arrancar o nosso braço. Não era assim? É ou não é? Os remédios eram ruins, irmão. Lembra do mentiolate, quando a gente ralava? Meu Deus do céu, a gente até xingava. Às vezes quando passava o mentiolate assim, você lascava a unha, você queria arrancar e machucava mais ainda. Aí a mãe fala, ô dó, lascava de novo. É ou não é? Doía. Hoje tudo é docinho, e às vezes a pessoa pensa que porque Deus é amor, tudo vai ser docinho. Vai não. Tem dia que o azedo vai vir, tem dia que o amargo vai entrar, tem dia que a dor vai ser intensa, mas você não vai morrer não. Sabe por que você não vai morrer? Porque Deus tem um projeto e um propósito para a sua vida, e ele vai se cumprir em nome de Jesus. Ele vai se cumprir. Foram esses os conselhos. Mas aí no domingo passado, eu disse que por que temos que meditar? Qual o motivo disso? O primeiro está no Salmos 119, versículo 9. Olha o que o Senhor Deus diz. Diz assim, começa fazendo a pergunta: como purificará o jovem o seu? Observando-o conforme a tua palavra. Irmão, por que eu preciso meditar? Porque somente meditando é que Deus vai me dar condições de vencer o meu pecado. Você vence o pecado quando você medita, quando você conhece, quanto mais você entende. E aí você vai começar a te renegar em alguns pontos da sua vida. Você vai começar a te reprovar. Não, peraí, eu não preciso disso aqui para viver, não. A palavra está certa. Não, peraí, está errado. Não, Deus, eu tenho que ter uma vida de comunhão mesmo. Quanto mais você medita, quanto mais você conhece, mais você ganha força para vencer o seu pecado. Por que quando uma pessoa ela entra em pecado, a primeira coisa que vem à cabeça é afastar da onde? Afastar da onde? Da igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que pela palavra e pela oração
toda iniquidade, ela será extirpada, ela será arrancada, ela será perdoada. Sabe, pastor, tem hora que não dá vontade de ler mesmo não, mas lê sem vontade. Eu não estou aqui para poder mostrar para você, irmão, que eu sou super-homem. Tem dia que nem vontade, tem vontade de pegar na Bíblia. Mas é a hora que eu puxo ela e falo, fica aqui. É aqui que o senhor vai ficar. É aqui que eu vou ficar com os meus olhos, vai ter que ficar ao alcance dos meus olhos. Ao alcance dos meus olhos. Por que tem gente que não vence o vício da pornografia? Por que tem gente que não vence o vício de outros pecados sérios? Porque não gasta, não passa tempo meditando, não passa tempo examinando. Ali ele diz, como o jovem consegue vencer seus deleites, como que o jovem consegue vencer os seus ímpetos da mocidade, como que o jovem consegue superar vontades que muitas vezes aflora de maneira tão forte, que parece não conseguir dizer não, observando ela conforme a sua. Eu me lembro, eu era jovem, solteiro, eu não me lembro qual a idade que eu tinha, mas eu acho que era entre 16 ou 17 anos, e essa é a idade que o hormônio mais grita, é a fase da puberdade ali. E eu estava indo para a igreja, e naquela época tinha, acho que ainda tem hoje em Cuiabá, micro-ônibus, tem? Eu não lembro se ainda tem micro-ônibus, mas antes tinha ônibus e micro-ônibus. E aí eu lembro que eu entrei no micro-ônibus, e no micro-ônibus, você além de ter os lugares para sentar aqui, geralmente tem um lugar assim do lado do motorista que era para ser para o cobrador, mas também passageiros sentavam. E eu entrei e sentei, estava com a Bíblia, sentei, e ele começou a andar. Aí passado tempo, ele olhou para mim e falou assim, pelo jeito você é crente, né? Eu falei assim, sou, graças a Deus, entreguei minha vida para Jesus mesmo. Aí ele falou assim, eu não consegui. Eu falei, mas por que você não conseguiu? Por que você não conseguiu? Como assim você não conseguiu? Não, porque os prazeres, os deleites, as vontades, sabe, eram muito grandes, muito fortes, e eu não conseguia dizer não. Aí ele olhou para mim e falou assim, como é que você consegue? Eu só apontei para ele a Bíblia. Observando conforme a sua palavra. Um homem mais velho que eu não conseguia dizer não para os seus pecados, e um jovem como eu conseguia dizer não para os seus pecados. A diferença não é que eu era maior espiritualmente, a diferença não é que eu era mais resistente, mais espiritual, mais consagrado, a diferença é que eu passava mais tempo observando a minha vida segundo a Bíblia Sagrada. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. O dia que você entende, você fala não vou. O dia que você entende, você fala não aceito. O dia que você lê, você fala por favor, escolha outra pessoa, porque isso não cabe a mim. Você sempre vai desviar os desejos, as vontades, os pensamentos, e vai levá-los à obediência da palavra de quem? De Deus. E aí diz, para terminar, os Salmos, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Olha o que o Senhor Deus diz assim, ó. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-se o teu coração nos dias da tua... Continua. E anda pelos caminhos do teu... E pela vista dos teus... Ou seja, o que o homem está dizendo aqui? Ó, você quer aproveitar a vida? Você acha que você está novo e você tem que aproveitar tudo que existe? Vá lá! Aproveita a vida, aproveita os deleites, se entrega às vontades, se entrega às paixões, deixa se envolver com ele. Não tem problema. Quer fazer? Faz. Quer cair? Cai. Quer se contaminar? Contamina. Porque afinal de contas você é jovem. Pelo menos acredita que ainda tem a vida toda pela frente. Quer fazer? Não tem problema. Porém, olha o que o Senhor Deus diz. Sabe, volta. A última linha. Sabe, porém, uma coisa. O quê? Que por todas essas coisas, Deus vai trazer um juízo sobre ela. Deus vai trazer um juízo. Deus vai trazer uma sentença. Deus vai trazer algo. Por que eu tenho que meditar? Porque assim eu venço o meu pecado. Segundo motivo pelo qual eu tenho que meditar, que eu tenho que gastar tempo em ler a Bíblia, porque permite conhecer mais sobre o Deus vivo. Salmo 91 diz claramente para nós, olha o que diz o versículo 1.
Aquele que habita no esconderijo a sombra do Onipotente, aí direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele... Você percebeu? Preste atenção. Ele usou a expressão seguinte, direi do Senhor. Ele não usou a expressão, direi ao Senhor. Quando eu chego aqui e olho para o irmão Jean, e falo com Jean, ao Jean, eu estou me dirigindo a ele. Quando eu falo do Jean, eu estou falando a respeito dele para alguém. E aqui, Davi estava falando que ele conhece a respeito de Deus. Ele para mim é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e somente nele confiarei. Ele conheceu o Deus vivo, ele conheceu o Deus grande e às vezes até terrível. Quanto mais eu medito, irmão, é a hora que eu vou percebendo que eu não tenho nada a temer. Eu não tenho por que andar inseguro. Eu não tenho por que deixar a ansiedade tomar conta do meu coração. Eu não tenho por que deixar a depressão dominar a minha vida. Eu não tenho por que deixar a insegurança, o medo ser senhor de mim. Eu não preciso disso. Quanto mais você medita, o gigante Golias diminui e o Deus vivo cresce dentro de você. É isso que vai acontecer. Daqui a pouco vem um problema, vem uma doença, vem uma dificuldade, vem um momento difícil, vem um momento temporal. Você tira de letra, aquilo nem te causa comoção nenhuma. Aquilo não deixa você nem com variação de dúvidas, você fica normal. Sabe, você fica tranquilo. Eu não sei se eu vou conseguir falar o que eu li um tempo atrás, mas tomara a Deus que eu consiga fazer você entender. Uma mulher cristã recebeu o diagnóstico de que ela tinha câncer. E o câncer dela era feio. Então ela teve que se submeter, na hemodiálise, a quimioterapia. E todo mundo sabe que na quimioterapia, uma das coisas que mais acontece é o quê? A queda. E você sabe que o cabelo para a mulher é tudo. É tudo. É o orgulho dela, é o feminismo dela, né? Embora algumas, para ela cortar o cabelo, para ela também é o orgulho dela, do jeito curto, mas é o orgulho dela. Você entendendo? E aí ela começou as sessões de quimioterapia. E foi caindo o cabelo, ela passava a mão assim, um chumaço. Ela na frente do espelho, e ela amarrava, tentava esconder, e as pessoas de lado, temendo ela entrar em depressão por causa daquilo. E aí, consequentemente, for caindo mais cabelo. Até que um dia, só sobrou 2 fios de cabelo. Alguém olhou para ela assim e falou, arranca isso aí. Ela falou, não, hoje eu vou fazer um modelo diferente. Como? Vou partir no meio. Colocou. No outro dia, um dos fios de cabelo, o quê? Caiu, ficou só um. E agora? Vou fazer rabo de cavalo. E no outro dia caiu o restante. E aí alguém falou assim, e agora? É dizer, e agora? Que eu não preciso mais gastar com shampoo, nem creme, e nem pentear o cabelo. Mas nada tirou a alegria daquela serva de Deus. Quando você conhece o Deus vivo, torno a repetir, os gigantes se tornam anões. E talvez você que se sentia um anão, se torna um gigante com o teu Deus. Quando você medita, quando você busca, quando você se envolve. E terceiro, que não dá para eu terminar, a intimidade de alguém determina as suas ações. E essas ações geram uma só coisa. Repita comigo, as ações de uma pessoa de intimidade com Deus determina as suas ações, as suas obras. E essas obras geram uma só coisa, temor. Irmão, é impossível ter-se intimidade com Deus se não houver temor. Se a sua intimidade não está gerando temor, reveja. Reveja. Não é ter medo de ir para o inferno, porque crente salvo não se preocupa com isso.
Como assim, pastor? Crente que é crente se preocupa de ir para o inferno. Não, não, irmão. Crente que é crente se preocupa de ir para o céu. Crente que é crente, o alvo dele é o céu. Agora, quando o crente não é fiel, ele vive amedrontado de ir para o inferno. Vive com medo. Não posso comer se não vou para o inferno. Não posso fazer isso se não for para o inferno. Não posso fazer aquilo se não vou para o inferno. Não posso fazer isso se não vou para o inferno. O crente não pensa assim, não. Eu deixo isso porque eu vou para o céu. Eu deixo aquilo porque eu vou para o céu. Eu abro mão disso porque eu vou para o céu. Eu deixo tudo porque eu vou para o... Crente não tem medo de inferno. Crente tem prazer para poder ir para o céu. Isso que o crente faz. Gera temor, respeito, reverência, prioridade, destaca. Isso é o que gera quando você está tendo intimidade com Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece.